Vamos retomar então, queridos, para essa parte final, né? Vamos tentar ir até o máximo possível. Certamente não vamos conseguir até o final do capítulo 6, mas a minha ideia é conseguir chegar ao final do 5, pelo menos, o que já é suficiente para pegar a maior parte. O capítulo 6 são aplicações que já começam a ser feitas no 5, inclusive. Resumindo, portanto, o ensino de Paulo é que a salvação sempre foi pela aliança, pela graça, e a lei é um instrumento disso. Ela não é uma concorrente, ela não está contra, ela não é uma segunda via, uma segunda opção, ela faz parte da aliança. Ela não é um acréscimo à aliança, ela é um elemento essencial da própria aliança, porque a lei revela duas coisas: o nosso pecado e o modo de expiar o pecado. Para o antigo Israel, significava oferecer sacrifícios. A própria lei regulamentava esses sacrifícios, sobre como eles deviam ser oferecidos. Porém, esses sacrifícios todos que foram oferecidos tinham a necessidade de serem validados. E a validação se dá na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus é sacrificado. Então, valida toda a expectativa de salvação que foi criada através dos sacrifícios do Antigo Testamento. Isso, obviamente, nos é ensinado não em Gálatas, mas em Hebreus, né? No livro de Hebreus. Complementa esse ensino em relação ao papel específico da lei e dos sacrifícios, como apontando para Cristo, e sendo, então, tendo que ser, então, consumados em Cristo. É por isso que os teólogos bíblicos reformados chamam a aliança em Cristo de a aliança da consumação. Ela não é, num sentido, ela não é nova, porque ela não foi criada do zero. Ela é uma renovação que leva as ministrações anteriores da aliança à sua consumação, ao seu cumprimento, ao pagamento do que tem que ser pago. A partir do verso 21, Paulo vai usar uma ilustração, que ele chama de alegoria, aqui no capítulo 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Irmãos, essa passagem, esse texto, merece uma explicação muito mais longa da que eu posso dar nesse momento. Pela minha preocupação de entrar no capítulo 5 logo, né, ou nós não conseguiremos trabalhar. Há muitos aspectos aqui difíceis, complicadores, né, da interpretação, e o principal deles justamente é essa questão de Paulo dizer que Agar e Sara, a história delas é uma alegoria. Alguns olham para isso e dizem, bom, então é correto, é justo interpretar a Bíblia alegoricamente. Lembrando que essa escola de interpretação alegórica, ela nasce entre os pais da igreja e foi defendida vigorosamente por um importante teólogo primitivo, né, da igreja, chamado Orígenes, que defendia que a Escritura tinha um triplo sentido, né? O da letra e também o do espírito,
O que ele dizia era que a Escritura era como se fosse o ser humano. Bom, o Orígenes era tricotomista, só para localizar bem. Ele dizia que o ser humano tem corpo, alma e espírito, certo? 3 níveis diferentes, ele entendia. Já começou errado por aí. E depois ele fala que a Escritura, então, também tem 3 níveis. O do corpo, o da alma e o do espírito. O do corpo, ele dizia, é o registro. É a letra, é o que você pode, quando você lê, você consegue entender as construções gramaticais, as frases, conduzem a um sentido, você entende a história. Qualquer um entende isso, ele falava, não precisa nem ser crente. Qualquer um entende essa história lendo o sentido da Escritura como corpo. A alma, ele dizia, é um nível um pouquinho além disso, porque diz respeito aos ensinamentos morais que nós podemos aprender interpretando o corpo, interpretando o texto em si. Então nós aprendemos os ensinamentos morais, isso já é fazer teologia, no caso, mas ainda é uma teologia rasa, ele dizia. É uma teologia rasa. Você deduz os ensinos morais da Escritura a partir desse conceito da Escritura como sendo alma. Mas o Espírito é um salto. O Espírito é um pulo para o desconhecido. Aí você entra numa outra esfera. Porque aí você vai ter uma interpretação que vem diretamente do Espírito. Então acaba sendo uma revelação ao mesmo tempo que uma interpretação. Não é pura e simples iluminação. Quando nós falamos hoje em iluminação do Espírito, nós dizemos que ele nos ajuda a entender a palavra de Deus, mas sem desprezar os aspectos gramaticais e históricos. Inclusive, por isso a gente chama de um método de interpretação hermenêutico de gramático histórico. Eu só acrescentaria aí, para ficar perfeito, o termo literário, para ficar muito bom o método. Mas, de qualquer forma, você está levando em consideração essas coisas. Agora, quando o Orígenes fala de uma interpretação espiritual, significa poder desconsiderar quase que inteiramente essas duas coisas anteriores e alegorizar qualquer passagem, qualquer texto pode ter um sentido totalmente distinto, diferente daquele que você encontra numa leitura regular. Não é isso o que Paulo está fazendo aqui. Portanto, não podemos confundir as coisas. Embora esse termo alegoria apareça aqui, e ele é usado depois como um método, porque pretende se basear no que está acontecendo aqui, preferível, nós poderíamos traduzir o termo aqui por ilustração. Ou seja, Paulo vai usar a história de Abraão com Agar, com Sara, com Isaac, com Ismael, para ilustrar alguma coisa. De maneira que, dessa maneira, os seus leitores tenham esse impacto que a ilustração produz. Até aqui ele foi aridamente teológico, né? Até aqui ele foi muito preciso nas suas declarações, mas elas talvez não foram bem compreendidas por algumas pessoas por causa desse rigor terminológico que ele usou. Agora ele vai ilustrar isso com a história, e isso pode ajudar alguém não tão acostumado, não tão apto a raciocínio muito complexo, a entender a verdade dessa outra forma. Esse é o propósito deste uso. Eu sei que isso é simplificar demais o assunto longo e complexo, mas é o que eu posso oferecer nesse momento. Quem quiser mais informação, depois lê o meu comentário quando ele sair. Talvez eu gaste um pouco mais de tempo para tratar desse assunto difícil aqui, sem sombra de dúvida. Mas nós podemos resumir o que ele está dizendo. Olha, Abraão teve 2 mulheres. Uma é a escrava, outra é a livre. Existe o filho da escrava, existe o filho da livre. A Jerusalém atual, com esses costumes que ela está propagando por aí, ela é a filha de Agar, porque Agar é do Monte Sinai. A ideia é que Agar veio da Arábia. Portanto, essa é a sua origem, essa é a sua fonte. Mas nós, gentios inclusive, nós somos os verdadeiros filhos de Isaac, porque nós somos filhos da promessa.
Nós somos filhos espirituais, ele está dizendo. É porque o Espírito de Deus veio habitar em nós, a bênção de Abraão chegou até nós, e por esse motivo nós temos que ser reconhecidos como os verdadeiros filhos de Isaac. Mas se vocês aí, Gálatas, que receberam esse supremo privilégio de serem chamados filhos de Sara, portanto, descendentes como Isaac, agora estiverem voltando aos rudimentos fracos e pobres do mundo, estiverem voltando às obras da lei, então vocês estão dizendo que a mãe de vocês não é Sara, mas é Agar. Esse é o ponto-chave da ilustração que Paulo está contando aqui. Mas ele diz, no verso 31, nós não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Portanto, somos livres. E essa é a deixa dele para entrar no capítulo 5 aqui, né? E dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Somos livres, não somos escravos. Fomos chamados para a liberdade. Essa liberdade é essencialmente uma liberdade no Espírito. O Espírito veio habitar em nós, nos tornou filhos de Deus, nos colocou na família de Deus, nos emancipou legalmente perante Deus. Então nós não somos mais escravos. A partir de agora nós podemos andar como pessoas livres. Ah, Paulo, mas então aí está o seu problema, né? Por isso que você pode ser acusado de um liberal moral. Porque já que você fala que nós somos livres, então nós não temos que obedecer coisa nenhuma, não temos que fazer coisa nenhuma, nós podemos fazer o que nós quisermos. A gente pode fazer aquela velha sociedade com Deus. Ele gosta de perdoar, eu gosto de pecar. Então, nos damos bem. Quanto mais eu peco, mais ele perdoa. Então, nós dois fazemos uma coisa que nós dois gostamos e podemos viver em paz. Claro que não, Paulo diz. Cristo é ministro do pecado, por acaso? Se nós estamos unidos a Cristo, Ele é a fonte da nossa vida, nós não vivemos, é Ele que vive em nós. Se continuamos pecando, é porque Ele está pecando. Cristo pode continuar pecando? Essa é a pergunta, essa é a ilógica que ele coloca contra os seus acusadores. Isso é uma acusação ilógica que vocês estão fazendo contra mim. E então chegou o momento agora, daqui para frente, dele argumentar em que sentido a lei continua valendo. Através da mediação do Espírito Santo nas nossas vidas. De que forma ela não é uma inimiga nossa. Do modo como os judaizantes estavam colocando, seletivamente escolhendo alguns aspectos cerimoniais da lei para serem cumpridos, a lei se tornava uma inimiga. Mas, na nova vida espiritual, habitados pelo Espírito Santo de Deus, entendendo perfeitamente como é que funciona a salvação, ela é uma poderosa aliada para nos ajudar a perseguir a vida de santidade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Quantas vezes ele repete isso desde o início lá do capítulo 3, né? Vocês eram escravos, mas agora são livres. Vocês vão voltar à escravidão? Vão voltar o domínio a um jugo? Jugo é aquele negócio que coloca em cima do pescoço do animal, né? Para dominá-lo. Vocês vão voltar a isso? Eu, Paulo, vos digo. Aqui ele está sendo muito enfático, usando o nome dele pessoal. Eu, Paulo, vos digo. Se vos deixar de circuncidar, a coisa vai estar feia para vocês. Mas por que ele briga tanto por isso? Pela circuncisão. Daqui a pouco ele vai dizer, olha, no fundo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão significa coisa nenhuma.
Em si não tem valor nenhum, nem uma coisa nem outra. Então por que ele briga tanto dessa maneira? Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E note que ele inverte o raciocínio nessa segunda metade, porque seria lógico, ruim usar esse termo, seria lógico que ele dissesse assim: se vos deixar de circuncidar, vocês não poderão mais desfrutar de Cristo. Seria essa a leitura natural, mas ele não faz isso porque ele é o grande defensor da soberania de Deus em todas as suas cartas. Até mesmo quando às vezes ele parece escrever de um lado humano, ele já se corrige. Como ele disse agora há pouco, agora que vocês conhecem a Deus, sendo antes conhecidos, na verdade. Ou seja, ele sempre inverte, dizendo, vamos colocar a ordem dos fatores aqui. Não é antropocentrismo, é teocentrismo. Tudo vem de Deus, tudo começa de Deus. E aí agora ele diz, Cristo de nada vos aproveitará. Mas o sentido é, Cristo não vai aproveitar vocês. Ele é que descarta vocês, não são vocês que descartam Ele. Não confundam as coisas. Ninguém descarta Jesus. Jesus não é descartável. Mas Ele vai descartar vocês. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo vai rejeitar vocês. Então, quando ele vai falar daqui a pouco aí sobre da graça decaíste, entenda que isso não é uma escolha humana. O ser humano tem o poder, o livre-arbítrio, o direito de escolher entre o bem e o mal. A prerrogativa é sempre de Deus. É Ele que é o Senhor. É Ele quem determina o dia da maioridade do filho. A prerrogativa é dele. É Ele quem diz isso. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aqui, queridos, a gente chega no ponto-chave, da interpretação de Gálatas como um todo. Por que é que nós estamos dizendo até agora que quando Paulo fala obras da lei, ele não está falando da lei como um todo? Por causa desse texto, especificamente. Seria uma contradição. Obras da lei é um termo técnico que os judaizantes criaram lá no primeiro século, aqueles homens e aquele grupo, oriundo da seita dos fariseus, eles criaram esse termo técnico para dizer circuncisão, dieta judaica, calendário judaico. Essas três coisas são as obras da lei. Paulo, de passagem, ele já falou da questão dos alimentos, já falou da questão das datas, a inutilidade de guardar datas, mas o carro-chefe é circuncisão, então ele coloca ela como grande inimiga a ser combatida. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês têm que guardar toda a lei. Ou seja, legalismo seletivo não funciona. Legalismo seletivo é inútil. Não adianta escolher uma, duas, três coisas da lei e impor sobre as pessoas para dizer, se vocês fizerem isso, está tudo certo. Então, nesse caso, é tudo ou nada. É 100%. Tem que guardar toda a lei. Agora, isso é possível? Alguém consegue guardar toda a lei? Se for no sentido de obedecer 100% aos mandamentos de Deus, impossível. Está mais do que claro em toda a Bíblia, a impossibilidade. Porque para isso nós não poderíamos ser naturalmente pecadores. Se nós somos naturalmente pecadores, já se torna impossível ao nascer. Mas há um sentido em que Paulo fala, no outro lugar, aquele que obedecer os seus preceitos, por eles viverá. Esse é o sentido em que a lei não é um sistema opositor à aliança, à graça, mas é um dos elementos dela.
que incluem tanto aquilo que Deus diz que deve ser feito em termos de obediência, não matarás, não roubarás, não adulterarás, quanto aquilo que Ele manda fazer para resolver o problema da desobediência. Ofereça o sacrifício de 1 ano, cordeiro sem defeito, faça isso. Ele paga no seu lugar, Ele morre no seu lugar. Então, nesse sentido, não seria errado dizer que existe salvação pela lei, existe vida pela lei, mas é a lei como sinônima da aliança, a lei como sinônima da graça, não como uma opção rival, não como uma concorrente da graça de Deus, mas como uma revelação da vontade de Deus, que inclui o que é certo, o que é errado, e que inclui a solução para o pecado. E a solução para o pecado é Cristo, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram provisórios. Hebreus diz que eles não realizavam de fato expiação. Eles eram uma medida provisória, uma antecipação da graça futura a ser consumada na cruz do Calvário. Mas se você quer voltar à circuncisão, se você quer eleger algum aspecto legal, legalista, como condição necessária para a salvação, de Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. É uma expressão fortemente retórica, que significa dizer, não tem caminho de salvação pela graça para você então. Você escolheu, você está usando mal o sistema. Você está corrompendo o único sistema que existe de salvação, que é o sistema da salvação pela graça, através de Cristo. Se você corrompe o único sistema que existe, não tem outro. Então, não existe possibilidade de salvação para quem diz que começa pela graça, mas depois quer acrescentar um elemento da lei como condição para a salvação. O discurso dos judaizantes era, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas circuncida assim porque precisa. E também mais isso, mais aquilo outro. É isso que Paulo está combatendo, o legalismo seletivo. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Interessante ele falar isso. Ele diz, nós ainda não, no certo, nós não temos ainda essa justiça. Ela foi imputada sobre nós, como foi imputada sobre Abraão. Isso é uma declaração. Deus olha para Abraão e diz, você é justo, Abraão. Aí você olha para Abraão e fala, não, ele não é. Na prática não, ele continua fazendo coisas erradas. Mas perante o tribunal de Deus, ele está absolvido. Declarado justo perante o tribunal de Deus. Mas essa justiça declarativa que foi imputada, nós aguardamos que se torne prática. Ela será nossa herança no fim. Quando nós não seremos apenas declarados justos, mas feitos materialmente justos. O processo da santificação antecipa isso para esta vida, porque nós vamos ser declarados, nós vamos ser materialmente justos na regeneração no fim dos tempos, na ressurreição. Por isso a esperança ainda é uma coisa futura. Mas a santificação já nos dá nesta vida condições de experimentarmos gradualmente a justiça de Deus. Já justificados formalmente. Os reformadores diziam forense, perante o fórum celeste, o tribunal
celeste, absolvidos, declarados justos. Mas como Lutero dizia, na prática ainda pecadores. A famosa frase de Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Justos porque declarados justos, forense, perante o tribunal. O veredito foi antecipado. O veredito que era para ser dado depois do juízo final, foi antecipado. E é dado agora, pela fé, quando alguém crê. Já saiu o resultado do seu julgamento, irmão. E ele foi amplamente favorável a você. Sabe o juízo final? Você vai ter que estar lá. Eu também, estaremos. Mas o resultado já saiu. Já foi antecipado. Sabe o que diz lá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O resultado do tribunal já saiu. Mas na prática, você olha para a sua vida e continua vendo transgressão, pecado. Como lidar com isso? Primeiro Paulo diz, não se colocando debaixo do jugo, achando que isso vai lhe ajudar. Isso não vai lhe ajudar. Como é que você lida com isso? Ele diz, começando pelo Espírito e continuando no Espírito. Não é começando pelo Espírito e depois tentando se aperfeiçoar na carne. Não é começando pela fé e depois tentando se aperfeiçoar nas obras. É começando pela fé e vivendo pela fé. É começando pelo Espírito e vivendo no Espírito. Ao fazer isso, ele diz, tudo o que é necessário da lei, tudo o que importa da lei, vai se cumprir na sua vida pela graça, pela fé. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, ele diz, olha, não pense que o meu problema é a cirurgia que é feita, que eu tenho algum trauma de infância, porque doeu muito, alguma coisa, eu não gosto da cirurgia. Não confunda as coisas. Meu problema não é o ritual. O problema é o sentimento que vocês alimentam quando se deixam circuncidar. Porque vocês estão alimentando um sentimento de que estão fazendo uma obra necessária para a salvação de vocês. Ao alimentar esse sentimento, vocês anulam a cruz de Cristo. Por isso ele é tão grave. Por isso o legalismo seletivo é tão grave. Mas a fé atua pelo amor. A fé vai trazer o crescimento verdadeiro, vai trazer as mudanças necessárias, vai trazer a transformação. Se não trouxer, ela não existe. Ela é falsa, não é fé verdadeira. Vós corris bem, veja que ele retoma lá o começo, vocês começaram no Espírito, agora querem acabar na carne. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele volta a falar do eles lá, né? Eles. Quem são esses caras aí? Pense um pouco neles. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, não é de Deus. Um pouco de fermento levado a toda a massa, ou seja, uma coisinha só que vocês deixaram entrar errado aí. Vocês podem pensar, mas Paulo, você está fazendo tempestade em copo d'água, Paulo. Nós continuamos crendo na salvação pela fé, nada mudou. Nada mudou, Paulo. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Nós continuamos crendo na salvação pela fé, pela graça. Nós só entendemos que, olha, os judeus sempre praticaram a circuncisão. Sempre obedeceram a dieta e o calendário. Por que ele não faz? Entendeu, Paulo? É só uma coisa a mais.
Paulo diz, o problema é essa coisa a mais. Porque não existe coisa a mais ao Evangelho. Coisa a mais ao Evangelho adultera o Evangelho. Não existe essa coisa a mais. É esse sentimento de fazer algo a mais, de complementar a obra de Cristo, que é tão terrível. Por isso que um pouquinho de fermento estraga tudo. Não precisa ser muita coisa, não. Um pouquinho, esse pouquinho que vocês acham que é indiferente, na verdade, estraga tudo. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui vem essa frase mais forte, né, de toda a carta. Porque, aparentemente, os judaizantes diziam, mas olha a incoerência de Paulo. Ele veio aqui e falou para vocês que vocês não devem se circuncidar, que vocês não precisam guardar a dieta judaica, não precisam se preocupar com data, calendário. Mas aí fora ele continua circuncidando as pessoas. E talvez, aqui o pano de fundo fosse Timóteo. Porque numa situação Paulo circuncidou Timóteo. Talvez por isso ele mencione no capítulo 2 Tito. Não menciona Timóteo, mas menciona Tito. E fala que lá no Concílio de Jerusalém, quando ele foi lá, ele levou Tito e não circuncidou Tito diante dos judaizantes. Ele está rebatendo essa acusação que fizeram contra ele, ou seja, é só aqui entre vocês, ele só está querendo mesmo enganar vocês. Porque em outros lugares onde ele vai, ele manda circuncidar normal. Ele teve que explicar para eles, coisa nenhuma. Eu levei Tito até Jerusalém, no próprio concílio, e não o circuncidei, mesmo antes da decisão ser tomada. E quanto a Timóteo, por quê? A explicação era porque Timóteo era filho de mãe e avó judias, né? Então, Timóteo era 50% judeu. Ele era misto, mesclado. E Paulo entendeu que, nesse caso, a circuncisão podia ser feita sem prejuízo. Ele abriu mão disso, para o bem da paz, digamos assim. Mas Tito era 100% gentil. E por isso ele diz, não, quando eu circuncidei Timóteo, isso não significa que eu estava pregando a circuncisão, como eles dizem por aí. Até porque, e aí o argumento dele é bem prático, né? Bem da experiência, ele diz, se eu estivesse pregando circuncisão, vocês acham que eu estava sendo perseguido? Não teria sido apedrejado lá pelos judeus. Estaria desfeito o escândalo da cruz, ou seja, esse escândalo que a cruz é para os judeus. Depois ele diria aos coríntios que ela é uma loucura para os gentios, mas para os judeus é escândalo. Esse escândalo teria sido desfeito. Eu estaria tirando a pedra de tropeço, que você tem que confiar, que a sua salvação é inteiramente porque um homem morreu por você, porque um homem foi crucificado por você. Não tem nada mais humilhante para pessoas legalistas, para pessoas orgulhosas, do que reconhecer, do que admitir que você é nada, que você contribui com nada, que a sua salvação é resultado integral da obra de um homem que sofreu, que morreu, que foi crucificado por você. Por isso que a salvação, pela graça, é algo que humilha o ser humano. Daí a razão dela ser tão rejeitada
Daí a razão de nós sempre tentarmos de alguma maneira encontrar alguma coisa que ainda resta em nós de bom. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar no zero. Eu não posso, nessa sociedade, Deus entrar com 100 e eu entrar com 0. Então, que seja 99,99, mas que eu tenha o meu 0,0001. Eu tenho que ter alguma coisa. É esse espírito que devasta o cristianismo. É esse espírito de eu tenho que ter mérito, eu tenho que ter merecimento, eu preciso ter algo que é meu, eu preciso ter reconhecimento, mesmo que seja 0,0001. Mas essa soma não fecha. Porque o Senhor nunca entrará com apenas 99,999999. O Senhor, isso é pouco para Ele. Ou Ele entra com 100%, ou Ele entra com 0. Aí você escolhe, a conta é sua, o que você achar que é mais vantajoso. Ou Deus entra com 100%, ou Ele entra com 0. E aí o 100% fica para você. Essa é a lógica da conta da soteriologia, da salvação. Por isso Paulo está tão bravo aqui com os falsos mestres. Eles querem circuncidar vocês, quem dera eles se circuncidassem eles mesmos. No sentido de que se mutilassem, né? Porque a circuncisão, até se ela for mal praticada, ela pode ser uma mutilação. Está fazendo um jogo de palavras aqui, aparentemente, para dizer, se eles se mutilassem, eles ganhavam mais. Eu sei que é uma frase pesada, mas Cristo usou uma pior. Essa frase é pesada, mas Cristo usou uma pior. Se alguém escandaliza um desses meus pequeninos, o que é melhor que ele faça? Amarre uma pedra de moinho ao pescoço e se jogue no mar. É ou não é pior? É pior. A expressão de Cristo é ainda pior. Ou seja, escândalo, quem escandaliza a mensagem do Evangelho, quem adultera a mensagem do Evangelho, quem acrescenta, mesmo que seja 0,0001% a mensagem do Evangelho, ele devia pensar assim, não, peraí, é melhor eu amarrar uma pedra no meu pescoço e pular no rio, no mar. É melhor que eu faça isso, a punição é menor do que se eu escandalizar, do que se eu desviar, do que se eu adulterar o Evangelho. Por isso ele disse no começo, se alguém vos pregar o Evangelho que vá além, seja anátema. Não tem palavra pior. Essa aqui ficou fichinha. Mutilar é pouco. Perto de anátema, ou perto do que o próprio Jesus disse sobre amarrar uma pedra no pescoço. Digo, porém, e agora ele entra na sua maior exposição sobre estou tão com pressa de terminar que eu pulei os versos 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Bom, o que isso significa? Pode fazer o que quiser? Pode viver de qualquer jeito? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Seria desfazer tudo o que Cristo fez por você. Se você agora diz, então, lei, vá-te embora, não quero mais nem saber de você, e agora é só alegria, vou fazer o que eu bem quiser, porque no final sou eleito mesmo, né? Então, Deus tem que me salvar. De um jeito ou de outro, Deus tem que me salvar. Paulo fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos.
Mas não é interessante, a palavra aqui é escravo de novo, tá? Às vezes a tradução, ela confunde a gente um pouco, porque antes ele fala em escravo e agora parece ser servo, mas é o mesmo termo, escravo, servo. Mas já não falou que nós éramos escravos, e agora nós fomos feitos livres. E agora ele fala, então se tornem servos de novo. Como assim? Ele falou, não era para ser servo, que é para ser livre. Mas aqui está a questão da servidão voluntária. Não há nada mais nobre do que alguém que, o escravo da casa de um senhor, o senhor chega e diz para ele, eu estou hoje aqui emancipando você, você está livre. Está aqui a sua carta, está aqui o seu documento, você faz o que você quiser, tá? A vida é sua, você está livre. O escravo pega aquele documento e diz, muito obrigado, senhor, mas eu vou te servir mesmo assim. Eu vou ser um servo do Senhor. Agora não porque eu sou obrigado a fazer isso, mas agora porque eu quero. Agora porque é o desejo do meu coração fazer isso. Então Paulo diz, vocês foram livres, e porque são livres, podem ser servos. Podem se tornar verdadeiros servos, uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei, e aí ele está apenas citando Jesus, se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Novo Testamento dá muita ênfase a essa declaração. O espírito legalista tende a enfraquecer essas declarações de Cristo, para tentar voltar àquela declaração formal da lei dos 10 mandamentos. Mas o Novo Testamento interioriza a lei e não é que torna mais fácil, de certa forma torna mais difícil. Porque na lei formal, você tem quase sempre um sinalzinho negativo na frente. Na lei espiritual, você tem um sinalzinho positivo na frente. O que eu quero dizer com isso? Qual a palavra que mais aparece nos 10 mandamentos? Sempre na primeira. Não, 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 não. Alguém então pensa, então é só negativo, ou seja, se eu não fizer alguma coisa, está tudo certo comigo. Jesus diz, não é só isso não. Não é só uma questão de evitar o que está errado, também é necessário praticar o que está certo. Então ele torna positiva a lei nesse aspecto, com o você ativamente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Os estudiosos dizem que é a primeira tábua da lei. E você deve positivamente amar o seu próximo como a você mesmo, a sua segunda tábua. O aspecto positivo da lei se cumpre pelo amor. Em geral, o discurso do amor, ele é muito vazio. Porque quando o brasileiro ouve amor, amor é um termo muito chulo para o brasileiro de uma forma geral. E é por isso, muitas vezes, que os pregadores, eles preferem voltar ao não mesmo, ao não. Porque o não é muito mais categórico, né, para o brasileiro. Mas nós não temos que pregar o evangelho guiados pela cultura. Nós temos que pregar o evangelho guiados pela palavra. E o Novo Testamento coloca as coisas dessa maneira. Nós não temos que ficar decorando mandamentos, checklist. Cumpri isso aqui hoje? Acho que não. Isso aqui hoje sim, checklist, positivo. Não é dessa maneira que o nosso relacionamento com Deus, que é positivo, que é produtivo, se desenvolve. É de outra maneira.
Paulo aqui ele não vai pegar e fazer uma exposição da lei, mandamento por mandamento, para dizer é assim que cumpre, é assim que não cumpre, é assim que cumpre, é assim que não cumpre. Ele resume o princípio do amor, dizendo, aqui está o princípio, se você ama o seu próximo, você está cumprindo o princípio fundamental da lei. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, o que acontece é que vocês vão se destruir mutuamente. A explicação vem no verso 16. É a interpretação da nova lei. Esse é o modo como Paulo expõe a lei. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Qual é o grande princípio, meus irmãos? Paulo confia grandemente no poder da obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Paulo entende que não há nenhuma necessidade de voltar à observância legalista manual de mandamentos. Não há nenhuma necessidade, ele entende, de voltar a uma obediência manual desses mandamentos. Porque ele confia grandemente no poder do Espírito Santo para justamente transformar o pecador de tal maneira que ele passe a fazer o que a lei, no seu espírito máximo, previa. Sem esforço. A única coisa que você não vê aqui no texto é a palavra esforço. Em geral, quando nós falamos em santidade nos dias atuais, quando se prega santidade, quando os pregadores falam vocês têm que ser santos, o que se transmite é esforcem-se. O que se transmite muitas vezes é vocês têm que fazer força, minha gente, para fazer as coisas certas e para evitar as coisas erradas. Quando o Espírito de Deus habita o crente com poder e graça, acabou o esforço, acabou o peso, acabou o fardo de sobre os ombros, porque Ele guia o crente à liberdade e à prática do amor verdadeiro e à repulsa das obras da carne. O verso 16, olha, ele não diz lutem contra a carne, simplesmente porque essa luta não é nossa. Sabe por quê? Você não tem como lutar contra a carne, porque é lutar contra você mesmo. Você não tem como lutar contra você mesmo. É o que você é. Não dá para lutar contra o que você é. Essa luta não é sua. Essa luta não é minha.
Essa luta é do Espírito. A guerra aqui não é nossa contra a carne. A guerra aqui é do Espírito contra a nossa carne. O Espírito Santo veio habitar em nós, sabe o que significa? Declaração de guerra. É guerra. Guerra é o modus operandi de Deus em toda a história. Quando ele desceu no Éden naquele fim de tarde, para falar com Adão após o pecado, ele disse: é guerra. Daqui para frente é guerra. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Toda a história de Deus se desenvolve na guerra, no conflito. Mas essa guerra é do próprio Deus. Ele diz: é a minha guerra. Sou eu quem estabeleço, sou eu quem desenvolve, sou eu quem leva até o final. Quando Cristo Jesus se encarna aqui nesse mundo, é declaração de guerra. É o soldado, é o general vindo para a guerra. A maior realidade do drama pactual, que é um resumo da Bíblia inteira, é guerra. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, é guerra. Você tem 2 capítulos antes e 2 depois, em que não tem guerra. Mas de Gênesis 3 a Apocalipse 20, é guerra. Mas que guerra? De quem contra quem? É a guerra do próprio Deus. Ele é o grande guerreiro. Ele é o grande lutador. Às vezes ele luta contra nós. Como quando com Jacó. É ele que vem lutar. É o Senhor que luta contra nós, para nos subjugar, para nos derrubar, para nos colocar no chão, para nos humilhar, e então para nos levantar como Israel. Não mais Jacó. Não mais enganador. Não é Jacó que decide: a partir de hoje vou deixar de ser Jacó, não sou mais enganador, vou ser um bom sujeito. Isso não está a seu poder, não está a seu alcance. Você não tem condições de fazer isso. Mas Deus diz: vamos brigar. O Espírito milita contra a carne, ele diz. Mas também a carne, evidentemente, milita contra o Espírito, porque são opostos. É desta oposição que nascem todos os nossos conflitos. A verdade é que quando você foi regenerado, nasceu de novo, uma semente incorruptível foi plantada dentro de você. Isso se chama regeneração. É a semente da vida eterna. Não é corruptível, Pedro fala, porque ela é mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eterna. O Espírito foi lhe dado, Abba Pai, ele clama dentro de você, mas ele está em péssimo território. Ele está num território terrível. Mas a guerra foi declarada. Deus não entra na guerra para perder. Se ele entrou, é para ganhar. O que ele diz aqui? Que nós temos que mudar de lado nessa guerra. Só isso. Nós temos que assumir o lado vitorioso. O lado que vai vencer. Andar no Espírito, ele diz. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. O foco não está na carne, o foco está no Espírito. Se anda no Espírito, você vence a carne. Não é esforço, é andar. Andar é o grande símbolo do pacto, do relacionamento pactual. Quando Deus vem e se revela em pacto, ele diz: Enoque, anda comigo. Noé, anda comigo. Abraão, vamos, temos uma caminhada a fazer. Venha comigo para a terra que te mostrarei. É relacionamento. O relacionamento pactual é entrar na família de Deus e nos relacionarmos com Deus, andarmos com Ele. À medida que isso acontece, a nossa carne
vai levando golpe acima de golpe e vai se enfraquecendo. As obras da carne são conhecidas, ele disse. Ninguém está minimizando o poder das obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, né? Os pecados aí da ala sexual. Idolatria, feitiçarias, os pecados da ala mística, da ala sobrenatural, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. O que mais tem aqui? Relacional. Porque pacto é relação, é aliança. Acontece que a nossa relação não é só com o Pai, é uns com os outros também. Acabou a barreira, acabou a separação. Mas quando nós alimentamos inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, nós estamos enfraquecendo a obra do Espírito Santo. O que mais que ele fala? Invejas, bebedices, glutonarias, né? Os pecados relacionados aos apetites. E coisas como essas, você tem um monte de outras coisas, não são só essas, ele diz. Eu já falei para vocês. Quem faz isso não vai para o céu. Não tem como ir. Não adianta se enganar, se iludir, de pensar que sou salvo, sou crente, sou eleito, e não importa o que eu faço, deixo de fazer, Deus vai me salvar de qualquer maneira. Ele falou, não se engane. Não se engane. Eu já disse para vocês, e eu reafirmo para vocês, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Elas são obras, ele fala. Essas coisas são esforço. É o esforço da carne. É o esforço da carne para tentar se impor. Porque ela encontrou um inimigo muito poderoso, o Espírito. O Espírito não faz esforço. O Espírito produz fruto. Mas o fruto do Espírito. O que é fruto? É algo que é produzido organicamente. Veja a metáfora. Como é que uma árvore produz um fruto? Gemendo? Se esforçando? Não. Como é que ela produz? Naturalmente. Mas nós podemos dizer, nós produzimos sobrenaturalmente. Para uma árvore produzir bom fruto, ela tem que ter o quê? Em primeiro lugar, a natureza correta. Porque árvore boa produz fruto bom, árvore má produz fruto mau. Então, não adianta pensar que um não regenerado vai produzir fruto. Um não regenerado só produz idolatria, feitiçaria, inimizades, essas coisas. A primeira coisa é a natureza. Se Deus mudou a nossa natureza, se Ele implantou a semente da vida eterna, nós vamos produzir frutos. Mas em segundo lugar, além da natureza, tem que ter o quê? Os recursos necessários. Tem que chover, tem que ter terra, tem que ter adubo. Se eu expandir essa metáfora, eu diria os meios de graça. Deus nos deu os meios de graça, a pregação, a oração, os submeios de graça, a disciplina, o culto. Deus nos deu o que é necessário para que a nossa vida seja produtiva. Produtiva. Produção é uma consequência natural. Se a árvore é boa e se ela tem os recursos necessários para a sua produção. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Simples assim, ele diz. Crucificaram. Não tem esse negócio de estar meio morto. Igual quando você esmaga a serpente, ela fica
nos seus estertores mortais. Ou está morto ou não está morto. Não tem crente vampiro, né? Morto-vivo. Ou está morto, ou está vivo. Vocês já ouviram certamente falar sobre a relação ética de Paulo, eu finalizo com isso, que o indicativo sustenta o imperativo. De fato, alguns estudiosos têm observado têm usado essa frase para ajudar a compreender o todo. Eu acho que ela é bem positiva mesmo, essa frase. O indicativo sustenta o imperativo. O que quer dizer isso? Imperativo é a ordem, faça isso. Mas as ordens de Paulo nas suas cartas nunca são dadas a priori. Sempre são consequência da explicação. Então ele diz, vocês são isso, indicativo. Portanto, sejam isso, o imperativo. Essa é a lógica paulina da santificação. Veja, verso 25, se vivemos no Espírito, nós estamos no Espírito, portanto, andemos também no Espírito. Não adianta só dizer que é e não faz. Mas você faz se você é. Se você é, você vai fazer. Já que nós somos nascidos de Deus, já que nós somos filhos de Deus, já que o Espírito de Deus está dentro de nós, só nos resta uma opção. Qual? Andar no Espírito. Assumir o pacto. O nosso lado do pacto é só andar com Deus. Todo o contrato foi Ele que fez. Todas as garantias Ele deu. Tudo que é necessário Ele cumpriu. É 100%. Agora Ele diz, vamos? Vamos para a jornada em direção ao reino celestial? Vamos em direção ao novo céu e à nova terra? Começa agora. Você me segue, eu vou na frente, você vai atrás. Isso é ser discípulo. Discípulo não vai na frente do mestre. Discípulo não vai do lado do mestre. Discípulo vai atrás. Ele segue o mestre e ele nos levará a salvo ao seu reino celestial. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, para que nós a cada dia possamos andar no Espírito. E desse modo, se cumpra em nossa vida o Teu querer, a Tua vontade, que foi expresso na lei, que é expresso nos evangelhos. Nós, como cidadãos do mundo por vir, já caminhando para aquele mundo, possamos viver no tempo presente, não como cidadãos do tempo presente, mas como cidadãos do mundo por vir. Ajude-nos, ó Deus, a expressarmos o amor verdadeiro, a fé verdadeira, a esperança, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.